Então, continuando com o nosso conteúdo de Revolução Industrial, agora veremos por que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Então, porque a Inglaterra foi a pioneira, a primeira a dar início ao processo de produção da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra tinha várias características. Uma delas foi o cercamento das terras, né? Haviam terras comunitárias, terras coletivas, resquícios ainda do sistema feudal. Essas terras coletivas foram, como os produtores, os donos das indústrias, eles sabiam, não é à toa, né? Então eles sabiam, eles já tinham essa visão aí de produção, de enriquecimento. Eles sabiam que eles precisavam de muita matéria-prima, de muita mão de obra, e quanto mais barata ela fosse, mais enriquecimento eles teriam. Então o que aconteceu? Esses campos coletivos não eram propriedade de ninguém, então eles não tinham documentação sobre aqueles campos. Os burgueses, então, pensaram o seguinte: se nós cercarmos essa terra, a gente transforma em propriedade privada e passamos a criar os carneiros lá. Por quê? Porque a primeira indústria surgia, a indústria têxtil, então a fabricação de tecidos. E os tecidos, nesse momento, eles eram fabricados principalmente de algodão ou de lã. Então, se eles cercassem as terras e começassem a criar os carneiros, automaticamente a matéria-prima sairia num preço bastante reduzido. E foi o que eles fizeram. Como essas pessoas não tinham muito poder de escolha, porque não tinha uma documentação, porque não eram amparadas por lei, eles foram lá, expulsaram essas pessoas, cercaram as terras e transformaram em propriedade privada. Ao transformar em propriedade privada, começaram a criar os carneiros, de onde era retirada a lã necessária e utilizada nas indústrias. Com isso, eles tiveram duas vantagens: não só a questão da matéria-prima, como também a mão de obra, porque quando eles cercam essas terras, aquelas pessoas não têm o que fazer mais no campo, acabam migrando para as cidades e vão acrescentar o número de mão de obra dentro do mercado. E essa mão de obra, lei da oferta e da procura, o que acontece em todos até hoje, né? Se tem muitas pessoas procurando emprego, o salário acaba sendo reduzido. Então aqui eram milhares de pessoas procurando emprego todos os dias, porque não havia um contrato, não havia trabalho, eles recebiam por dia, por semana, não havia um registro, não havia Ministério do Trabalho, não havia salário, auxílio nenhum para o trabalhador. Então eles eram desamparados, não havia uma lei que fiscalizasse, que amparasse esse trabalhador. Então a mão de obra aqui era uma grande quantidade, como era uma grande quantidade, o valor era reduzido, né? Então, por quê? Porque cercaram as terras. Ao cercar as terras, mão de obra excedente e também matéria-prima. Uma das, né? Porque é a lã. O algodão eles não tinham como produzir, porque o algodão não é um produto que se possa produzir lá no local frio da Inglaterra. Então eles tinham duas alternativas: Índia e sul dos Estados Unidos. São os dois locais que se transformaram em colônia dos ingleses, e eles acabaram produzindo esse gênero que é o algodão para poder utilizar aqui. Então matéria-prima super barata também, porque era colônia, explorados, então não tinha por que pagar caro também. E por que sul dos Estados Unidos? Por causa do clima também, né? Porque norte é mais frio, então não se adapta também. E segundo, porque as colônias do sul dos Estados Unidos eram colônias de exploração, diferente das do norte, que eram colônias de povoamento. Então tem uma diferença aí também. Outra coisa, Inglaterra tinha muitas jazidas de ferro e de carvão. Esse carvão é carvão mineral, não é igual o nosso carvão vegetal. Então não é a madeira queimada, é o carvão mineral. Então ele é o minério, não é exatamente da mesma forma, porém é extraído da natureza, já está lá pronto, como é o ferro, como o ouro e tudo mais. Tá? Então são produtos que a própria natureza fornece, né? Até hoje na Inglaterra tem alguns lugares onde o mar traz bastante carvão, assim, tem bastante carvão na praia, inclusive. E fim do absolutismo, isso é importantíssimo também, porque a questão da política interfere em todo momento naquilo que a gente vai fazer até hoje, né? Tudo é determinado por política, na verdade. E o absolutismo é um antigo regime, onde os reis tinham o poder absoluto do governo, né? Então eles que ditavam as normas, o que podia e o que não podia se fazer. Então quando eles determinaram que não era mais o absolutismo, porque houve várias revoltas, revoluções inglesas, na verdade, houve fim ao absolutismo, o rei não comanda mais sozinho, não é mais absoluto, e passa a exercer aqui uma monarquia constitucional e parlamentarista, ou seja, há uma constituição a partir de então, e o parlamento governa junto com o rei. Então o rei não governa mais sozinho, há o parlamento para administrar junto com ele, e isso vai fazer total diferença também, porque no começo era um capitalismo que era controlado, né? E a partir de então ele vai começar a abrir um leque aí, os caras que os próprios produtores, os próprios burgueses, os donos das indústrias vão ter mais liberdade de produção e enriquecimento.